O fim da produção de energia a carvão é um momento histórico para o país, mas vivido de forma ambivalente na região de Abrantes, pela importância social e económica da central do Pego nos últimos 30 anos. A 30 de novembro termina o ciclo do carvão em Portugal, mas para centenas de pessoas que, de forma direta ou indireta, mantinham relação com a central, acaba também o trabalho e um ciclo que haviam construído em conjunto. Mediotejo.net acompanhou os últimos dias de funcionamento da termoelétrica, entrevistou gestores, diretores e alguns dos trabalhadores mais antigos e ainda com antigos e atuais decisores políticos. Com António Gomes Mor, vereador na Câmara Municipal de Abrantes à época, hoje Presidente da Assembleia Municipal, foi indicado o local para a instalação da central a carvão no Pego. Estávamos em 1985. Era presidido por José Biocas, que agarrou uma oportunidade que mais ninguém queria, lembrou António Gomes Mor. É um processo que se inicia em Abrantes, depois de haver alguma controvérsia com a pretensão da instalação da central esta central enquanto função, na zona da Figueira da Foz. E do nosso lado, a situação, eu digo, da nossa parte, começou curiosamente num dia da cidade, num dia 14 de junho, que para quem veio conversar com o então Presidente da Câmara, Zé Biocas, e comigo, que era vereador, para eles 14 de junho era um dia normal, para o Conselho era o feriado municipal, mas para nós era um elemento de mais um dia de trabalho e na defesa dos interesses deste nosso Conselho, e quando digo deste nosso Conselho, tem a ver com todo o seu desenvolvimento económico e social. Portanto, houve, se permite, esta central a carvão podia ter sido instalada noutra região do país, não aceitaram, e aí o Executivo, então presidido por José Biocas, sim, decidiu, vamos tentar trazer a central a carvão para Abrantes, é isso? Eu do que posso referir é que nós recebemos dois técnicos que, conhecendo o processo anterior, certamente com estudos que já tinham desenvolvido, porque a necessidade, e era grande, porque nós estávamos habituados a falar de, quando consumos de água, se calhar metros cúbicos por hora, e de repente passou-se a falar de metros cúbicos por segundo, não é? Portanto, o Tejo era de facto a grande fonte de viabilização de uma unidade deste tipo. Bom, e aí, quando chegaram apresentando o que queriam, em termos de pretensão, e onde traziam, de alguma maneira, já um desenho, chamemos-lhe assim, do que poderia ser o projeto, apontava algures para este sítio. E esse algures para esse sítio incorporava, desde logo, a necessidade de fazer um ramal ferroviário a partir da nossa, chamemos-lhe assim, linha de caminho de ferro, a partir da estação de Abrantes, mas curiosamente não era para a linha da Beira Baixa, mas sim por um conjunto de obras de arte e um conjunto de atravessar este nosso território, na prática, vindo por sul, que não propriamente no aproveitamento daquilo que era a infraestrutura existente. Bom, e aí veio ao de cima a nossa posição, para além da necessidade daquilo que em outros sítios eventualmente foi motivo para rejeitar, de haver a salvaguarda das questões ambientais. Eu devo dizer que é um processo que desde o princípio, quer em termos de ambiente, quer em termos de incidência social, foi sempre tratada como na primeiríssima linha até aos dias de hoje. É curioso porque são situações que importa sempre salientar. E então, quando nos falaram dessa possibilidade, eu conhecendo, porque sou desta freguesia, conhecendo o território com pormenor, que é um território genericamente de pequena propriedade, mas que neste sítio onde a central se veio desenvolver não era propriamente isso. E sabendo que havia dois proprietários, quer em termos do que era a situação da família, quer o que era a sua propriedade,
eu disse, provavelmente há ali um sítio que pode servir a área que é exigível e, ao mesmo tempo, colocámos uma questão, eu posso dizer que era a expressão que nós usávamos, era a grande pretensão da Câmara Municipal de então, de fazer no plano rodoviário, fechar o concelho no Ovo. E o Ovo significava a ponte que se veio a fazer, que liga hoje as freguesias de Mouriscas com a freguesia de Alvega Concavada, e a outra, a poente, a ponte do Tramagal, que continua a ser um desejo e continua a ser mais do que um desejo, uma necessidade para o normal e desejável desenvolvimento desta nossa região. Bom, e a partir desse contacto começou a desenvolver-se o projeto. Começou a desenvolver-se o projeto com o que foram os contactos primeiros com os proprietários, porque era condição também dessa aceitação, como também todo o desenvolvimento, quer da nossa parte, junto do Governo, e eu devo dizer, na altura tínhamos como secretário de Estado alguém que foi claramente conhecido por ser um homem defensor das coisas do ambiente, e posso dizer que quando olhamos além aquela chaminé com aquela altura, teve a ver com as questões ambientais, teve a ver com as exigências que da nossa parte foram colocadas relativamente à salvaguarda dos efeitos do que seria o lançar para a atmosfera o que por aquela chaminé sai. Portanto, tudo o que é o produto final é emitido a partir da torre. Sim, porque muitas vezes as outras duas torres que além se observam, muita gente diz que é fumo, aquilo é vapor d'água. Portanto, aquelas são as torres de refrigeração que não têm a ver com as questões ambientais, genericamente, naturalmente podem ter, com alguma coisa do vapor que entretanto é emprestado à atmosfera. Mas o que em dias em que o nível de umidade é mais acentuado, ou eu diria assim, daquilo que é o produto utilizado do carvão, mas quase não se observa o que é expelido para a atmosfera. E é por isso que muitas vezes se confunde o que é o vapor d'água com aquilo que efetivamente constitui a preocupação ambiental. Estávamos no mandato 1985-1989, no início deste mandato. Sim, a obra arranca depois, exatamente. O terreno foi aprovado, aquele que entretanto, chegaram a bom porto sim. E a entendimento. E hoje está aqui o maior centro produtor de energia a nível nacional. Sim, todo um processo, devo dizer, quando nós abordámos e quando se percebeu que havia condições para andar, por um lado, na concretização do projeto, por outro lado, naquilo que era necessário, porque é bom que se diga, se no outro sítio ou nos outros sítios onde se tentou houve, eu diria, quase convolução relativamente a essa atitude, aqui não houve porque houve, quer da nossa parte município, quer daqueles que eram os promotores do projeto, todo um envolvimento no esclarecimento o mais claro possível, que levou inclusive a que em determinado momento os autarcas desta região visitassem a obra, visitassem a central de Sines para se perceber como tudo acontecia, quais eram as incidências, como é que tudo se desenvolvia. Naturalmente que houve eu diria assim, todas as forças, eu digo, representadas na Câmara Municipal acompanharam o processo, certamente que todos se identificaram com o que num projeto deste tipo eram parcelas, não é? Para se saber exatamente tudo, e aí, volto a dizer, ao contrário de outros sítios, conseguiu-se com um ponto ou outro de discórdia, porque as pessoas desconfiam sempre disto ou daquilo, e eu diria assim, com as razões todas, e veja se está a acontecer o que está a acontecer agora, com as preocupações que não são poucas relativamente às alterações climáticas, mas houve, diria assim,
consensualmente a aceitação desta obra. Mas houve também, é bom dizer, primeiro com a EDP e depois a quem o projeto foi entregue, a TES Energia, com as empresas depois que a constituem, por um lado, o respeito por compromissos que assumiram, porque ao nível da EDP houve algumas obras, algumas infraestruturas que foram, eu diria assim, foram dadas como contrapartida, e depois, já com a TES Energia, eu diria assim, em termos operacionais, mais que é quem habitualmente de nós falamos, com a PEGOP, tudo aquilo que foi essa mesma continuidade da responsabilidade social da empresa, reconhecendo, estando presente em muitas situações das coisas que continuam a acontecer neste nosso concelho. Portanto, uma empresa que, tendo em conta toda esta problemática ambiental, teve, e que foi sempre debatida e cuidada, teve também aqui um grande impacto a nível social e de proximidade com a comunidade envolvente. Teve, e posso dizer, logo no início houve uma preocupação muito grande, neste caso dos promotores primeiros da EDP, que nos diziam, a grande preocupação era que no pico da obra iríamos ter aqui, e tivemos, mais de 5.000 pessoas a trabalhar. 5.000 pessoas eram mais do que era a população da freguesia do Pego, onde as coisas se manifestariam. Bom, a verdade é que essas técnicas que acompanharam o processo, ficaram, eu tive a ocasião de, em algumas vezes, poder dialogar com elas e poder fazer como ponto da situação, de alguma maneira surpreendidas, por um lado pela capacidade, eu diria assim, de aceitação que estas freguesias limítrofes tiveram relativamente às pessoas, que algumas delas depois por cá ficaram, é bom ter isso presente, e sem que esse número significativo de pessoas que aqui estivessem a trabalhar viessem a provocar alterações relativas, quer aos costumes, quer à vivência do dia a dia. Agora, foi um período, nessa altura como depois, que naturalmente também motivou algumas situações que, sob o ponto de vista económico, no concelho, nomeadamente a restauração, que vieram a acontecer, que se vieram a desenvolver, eu diria, a contente de toda a gente. Nós estamos neste momento a chegar a um período de fim de ciclo, portanto acompanhou todo este processo de escolha do terreno, de implementação desta central a carvão, que agora tem também uma central de produção de eletricidade a gás, portanto, e que é o maior centro produtor nacional de eletricidade no país, né, neste momento, sendo a última a trabalhar ainda, portanto ainda se vê que está ali E vai continuar a ver-se, porque aquelas torres, as torres de refrigeração, servem a componente da central a carvão, como também a outra do ciclo combinado. Nós falamos do gás, mas verdadeiramente é um ciclo combinado, que tem a ver, é mais o técnico, mas que por acaso agora não importará muito. Mas aí permita-me dizer-lhe uma pequena coisa que se calhar escapou a muita gente. É que na tal posição do ambiente, não há muitos anos, imediatamente antes do arranque do processo da central do ciclo combinado, foi feito aqui um significativo investimento que antecipou na tal coisinha que lá está a sair da chaminé, era exigido pelas autoridades europeias para 10 anos à frente. O expelir, o CO2, tudo aquilo que de lá sai, o significativo investimento que aconteceu. E isso reflete bem, na minha perspectiva, que todo o envolvimento desta central teve sempre as duas componentes. Por um lado, aquilo que às empresas e à economia, de uma maneira geral, interessava, que era podermos ter energia em Portugal, que não estar a comprá-la propriamente ao exterior, mas por outro lado, a questão ambiental inerente, sempre acompanhado de estarem presentes no nosso concelho. Presentes em termos de perceber
a tal responsabilidade social deste grupo que aqui está instalado. E as questões ambientais estão, desde o início do processo, ligadas ao desenvolvimento do mesmo e também determinam, com as alterações climáticas e o fim de produção a carvão, a redução, portanto, tendo em conta o objetivo da neutralidade carbónica, Sim. vão determinar o fim do ciclo de todo este processo. Bom, como é que o senhor que acompanha o processo desde o início e hoje também tem responsabilidades ainda políticas e sociais e é uma pessoa ativa na comunidade, como é que vê este processo desde o início e agora este fim de ciclo? Bom, vamos ver, este fim de ciclo, quando a licença foi atribuída, de certo modo a data já estava, mas também aí devo dizer, me parece que pode haver aqui algum desfazamento que era desejável que não houvesse entre a data fim anunciada e eu diria a data início do aproveitamento, por um lado, da obra em si e ao mesmo tempo sem os estragos, chamemos-lhe assim, do que isso significa encerrar sem ter propriamente uma posição de imediata continuidade. É que os postos de trabalho que aqui estão foi algo que também da nossa parte, eu digo assim, da nossa parte do município, foi intransigentemente defendido nas condições da instalação, é que prioritariamente deveria ser da população desta nossa área, que reunisse as condições para aquilo que era necessário, a serem aqui essa mão de obra utilizada. Há um conjunto significativo de pessoas que já sabemos que receberam a nota de que terminou o seu contrato de trabalho, é uma preocupação. E eu digo, quando há algum desfazamento entre o fim e o início, é porque sabemos que está em curso um processo do que a seguir vier a acontecer. E aí devo dizer, do que vou sabendo, quem cá está teria um projeto de aproveitamento, eu diria, de transição, em que algumas dessas coisas seriam minimizadas. Esperemos bem que das entidades envolvidas, neste caso, ao nível da empresa e ao nível do governo, e ao nível a quem compete depois toda esta área, seja encontrada uma solução em que o problema, quer económico, quer das pessoas, porque é importante perceber que o bem-estar das pessoas passa por terem ou não terem a sua vida normal. E há muita gente aqui a trabalhar que ainda estão longe de dizerem que a reforma está aí já à porta. E há pessoas, trabalhos e técnicos especializados que podem ir trabalhar por outros locais, naturalmente. Eu pergunto-lhe se, com o fim deste ciclo, falou há pouco que para fechar o ovo, uma das reivindicações junto do governo tinha sido uma ponte Alvega-Moriscas, uma outra no Tramagal. Não, a do Tramagal a do Tramagal não entrou neste projeto, mas esta que aqui está foi exatamente, por um lado, foi toda a eletrificação da via, desde o entroncamento, que acabou na prática por significar a eletrificação da via da Beira Baixa, mas que serviu a remodelação aqui na zona de Moriscas para permitir a interseção do comboio à ponte. A ponte foi construída no âmbito desse projeto, não foi uma obra nossa, mas que foi depois entregue. A área da ponte rodoviária com responsabilidade local, a área do que é a passagem do comboio, com aquilo que é o transporte do carvão, da responsabilidade de quem está a explorar esta unidade. Mas, portanto, essa obra foi exatamente uma consequência da instalação da central. A do Tramagal era exatamente a manifestação do nosso desejo que outros interesses que existem também no Conselho certamente não deixarão de ser apreciados para que ela se concretize. Estamos a chegar ao fim do ciclo, portanto a 30 de novembro encerra a produção de eletricidade a partir do carvão, 28 anos depois de ter iniciado aqui no Pego. Eu pergunto-lhe qual é o sentimento que tem ao olhar para todo este percurso que acompanhou
e se de alguma forma acha que este ciclo acabando já devia estar preparado, a montante, o futuro ou a continuidade de produção de energia. Repare, de alguma maneira, o que disse há pouco vai ao encontro daquilo que me diz, é de que era desejável que quando algo termina, mas há que continuar, estivesse perfeitamente definido. Mas é um processo complexo, como nós observamos, porque, por um lado, são as exigências climáticas, né, que hoje estão absolutamente na ordem do dia, mas também em termos da solução. A empresa que cá está, entre os próprios acionistas, fica claro que não estão tanto de acordo relativamente ao passo seguinte. E, portanto, é algo que, efetivamente, muito complexo, mas que, em termos de cidadão, eu vejo com muita preocupação, por um lado, porque estes muitos milhões que aqui estão instalados em infraestrutura, naquilo que nos pareceu como projeto viável, aproveitaria no essencial tudo o que já está instalado, enquanto que provavelmente daquilo que aqui nos foi anunciado como proposto, noutro sítio terá que ser construído de raiz. Bom, com as consequências, quer em termos patrimoniais, volto sempre ao mesmo, quer em termos sociais, nomeadamente em termos aqui pessoas que têm, algumas delas, muitos anos daqui de trabalho e muitas pessoas com qualidade e competência técnica que não se pode desperdiçar. Quer esta nossa zona, quer o país, tem que saber cultivar e tem que saber cuidar dos valores que cá temos. E fechamos lembrando que, portanto, este percurso, e agradeço a sua disponibilidade, António Gomes Mor, que esteve desde o início do processo, também que indicou este local aqui no PEG para a construção da central a carvão, junto ao Tejo, que fica ali por trás daquelas duas torres, ou daquelas três, se quisermos, que aquela a vermelho é bastante importante, tendo em conta os fatores e as emissões do que é produzido. No fim de contas, todo este percurso acabou por valorizar a região, ou seja, o concelho de Abrantes, os municípios envolventes, uma região com o valor acrescentado bruto que traz à região do Médio Tejo envolventes, e também ao país, porque a partir daqui tornou-se a central do PEG o maior centro produtor nacional, com injeção à rede elétrica nacional. A energia, para muita gente diz que Portugal é Lisboa e o resto é paisagem, quando às vezes falamos com algumas pessoas, o PEG que é rico em tradições, mas de gente que eventualmente viva só no grande centro metropolitano que é Lisboa, se falar do PEG, a primeira reação é PEG, que tem a ver com a central do PEG. Portanto, não deixou de ser, e porque, como manifestou, é o maior centro eletroprodutor do país. Muito bem, fecha-se um ciclo. Há uma mensagem de esperança, sentimento para um futuro, um projeto que possa vir catapultar novamente este centro produtor de energia para um futuro risonho para a região, para o país? Sabe, vivendo os anos que vivi neste conjunto de preocupações, devo dizer-lhe que, não obstante as dificuldades, sou daqueles que acredito que todos temos que trabalhar por um Portugal melhor, também, naturalmente, começando aqui deste nosso pequenino território. E a expectativa é de que o que está a ser promovido, primeiro, como é importante, se calhar, que todos tenham em consideração aquele ponto que ali está de entrada de energia para a rede, é uma riqueza absolutamente fundamental, que não pode ser desperdiçada. E, portanto, todos os envolvidos neste processo, eu acredito que se chegará a bom termo e que todos terão como objetivo primeiro que todos, a sociedade e o país, fiquem a ganhar com o que daqui vier a resultar.